José Genuíno. Genuíno, primeiramente, queria agradecê-lo por estar aqui com a gente nesse momento tão decisivo, histórico para o nosso continente, viu? Tudo bem? Tudo bem, Yuri? Tudo bem, Azen? É um prazer estar com vocês. Particularmente nesse momento crucial que o futuro da humanidade está sendo decidido. Você tem, de um lado, a dignidade do presidente Maduro perante o tribunal. Você tem a declaração digna do seu filho, que eu acabei de assistir no DCM. Você tem a luta de um povo. E você tem a virulência, a truculência, a maldade, os sanguinários imperialistas querendo recursos, querendo dinheiro, querendo petróleo. E a falsidade desses liberais, como a BBC, que tira a palavra sequestro, como o Washington Post, como o New York Times, que adiam reportagens, como a grande imprensa brasileira, que se acovarda com matérias, com versões, com narrativas, para tentar enganar, e com uma direita brasileira que se acovarda. Quem viu a declaração do Kassab, quem viu a declaração do governador de São Paulo, quem viu a declaração do Baleia Rossi, do MDB, Baleia, parece verdadeiros capachos, vassalos do imperialismo. Nós estamos vivendo, Azen e Yuri, um momento de definição. E eu acho que é muito importante, numa situação como essa, a gente expressar solidariedade, em primeiro lugar, ao povo venezuelano, à soberania da Venezuela, à exigência da libertação de Maduro e de Cela, que é fundamental, e a denúncia do imperialismo. Não tem meio termo nessa questão. Ô, Genuíno, não dá mais, né? Tem muita gente da esquerda brasileira que fica em cima do muro. Agora não tem muro mais, né, Genuíno? Não tem muro, o muro acabou. Jogaram uma bomba e o muro explodiu. Então, tem gente de esquerda que quer ficar em cima do muro quebrado, mas não tem jeito. Não tem mais muro. A crise diminui o muro, a crise acaba com as ingenuidades, a crise acaba com as fantasias. As fantasias foram jogadas no lixo. O imperialismo chega e diz, nós queremos o petróleo. O imperialismo chega e diz, Colina, Maria Colina, não dá. É petróleo, é dinheiro, é força. Deixa-me fazer Esse é o lado dessa história, né? As fantasias são dissipadas e você tem que ter clareza para não se amedrontar com isso, né? Não adianta a gente perder tempo com especulações, com conspirações, com isso, aquilo, outro. Nós estamos diante de uma situação tática difícil. Agora, do ponto de vista de médio e longo prazo, o imperialismo está vivendo momentos de crise. Essa alternativa do Trump, com documentos sobre segurança nacional, com essas ações de considerar a América Latina quintal dos Estados Unidos, é mais para enfrentar a crise que eles estão vivendo. Né? É uma decadência prolongada do império, que eles estão querendo salvar, saqueando recursos do que eles chamam de quintal, né? Aí bota o nome Doutrina Monroe. Isso não há nada de doutrina Monroe. A doutrina Monroe, quando surgiu, foi em função do imperialismo europeu, que era a América Latina mais autônoma. Agora não, agora é uma esculhambação. Não tem fantasia, né, Azenha? As fantasias estão jogadas no lixo. E eu acho que a esquerda não tem que ter medo, não tem que temer essa história de neutralidade, de bons votos, coisa nenhuma. Ô, Genuíno, inclusive eu queria que você avaliasse um pouco essa mudança, porque se a gente comentou aqui mais cedo que desde a Iugoslávia, né, desde o Vietnã, a liberdade, a democracia, no Afeganistão e no Iraque a mesma coisa, eram subterfúgios dos Estados Unidos para fazer as suas intervenções, era uma polícia da democracia no mundo. O Trump mudou isso de alguma maneira, né? Agora nem se fala mais em democracia. É só pelo dinheiro mesmo, né? Se você assistir um documentário de um filme muito interessante sobre o golpe de Estado e o assassinato do Patrício Lumumba, que foi dirigente do Congo, se você ver aquele filme, você vai constatar que eles, antes
eles tinham uma imagem, eles criavam uma fantasia, eles criavam a capa. Agora, eles tiraram tudo isso da frente. É tudo escancarado. E escancarado, primeiro, por causa da crise. Segundo, porque o Império vive uma situação tal que ele precisa tirar as roupagens, tirar as fantasias. E terceiro, porque a disputa está tão grave que não tem meio termo, eles querem ir com tudo. Então, eu acho que nós temos que também tirar lições desse processo, né? O muro está estreito, as ilusões estão sendo dissipadas, o meio termo não existe, nós temos que ter posições claras, contundentes, não sectárias, mas contundentes, em relação a um caminho para enfrentar o imperialismo. Por exemplo, durante muito tempo, o imperialismo não estava na agenda da esquerda. A crise botou o imperialismo na agenda da esquerda. O imperialismo, a questão nacional se vincula com a questão democrática. A questão democrática e a questão nacional se vincula com a questão social dos direitos do povo, para melhorar a vida do povo. Eu acho que é nessa perspectiva que você tem que ter uma esquerda mais militante, nas ruas, nos movimentos, na organização de base, que é fundamental para a gente construir essa alternativa, porque eles pregam o derrotismo, eles pregam a força da tecnologia americana. É claro que eles têm força, nós não devemos menosprezar isso, né? Agora, nós também temos que analisar no contexto mais amplo, de médio e longo prazo, e fazer um movimento mais articulado, né? Por exemplo, eu acho que nós devíamos ter investido mais na integração latino-americana. Eu digo nós, o nosso governo. A gente gastou muito tempo e energia com certas articulações mundiais em vez de ter priorizado a integração latino-americana. Eu acho que a posição sobre a Venezuela na eleição, a gente tinha que ter sido mais claro de respeitar o resultado proclamado pela justiça venezuelana. Se a Venezuela tivesse dos BRICS, era mais fácil essa defesa. Eu acho que são lições que a gente tem que tirar desse processo político. Porque o imperialismo, a Zenha Yuri, ele está deixando claro que não tem meias palavras, que não tem dó, não tem meio termo. Ele vai com tudo, porque a crise coloca eles diante dessa embocadura. E se nós temos uma esquerda amedrontada, vacilante, ficando só nos bons modos, nós vamos ser derrotados. O mundo não é para ingenuidades. Genuíno, agora há pouco a gente passou um vídeo do José Dirceu, tanto eu, acho que o Yuri também gostou muito, porque tem um momento que o José Dirceu rasga cedo, ele ele sai da diplomacia e fala assim, nós temos quinta colunas aqui no Brasil. É preciso deixar bem claro isso. Tarcísio de Freitas, Zema, Ratinho, ele citou mais um, quem foi? Kassab. Então, eu acho que é hora de deixar isso explícito, né, Genuíno? Quem está desse lado, quem está do outro lado. É preciso demarcar bem essa posição. A crise, Azenha, exige que a gente tenha lado. Não trata de sectarismo, ter lado. E deixar claro as coisas têm que ter nome, as definições são evidentes. E eu acho que essas notas que saíram aí são vergonhosas. Notas vergonhosas. Por quê? E eu falei com um amigo meu, e vou divulgar através do DCM agora, que a burguesia brasileira ela tem 3 características. Ela é corrupta, autoritária e entreguista. Pode analisar a história do Brasil ao longo de grandes momentos. Ora, ela se mete com a corrupção, como você está vendo nesse caso do Banco Master. Ora, ela se mete com o autoritarismo de apoiar golpes, como foi em 64, e quase apoiaram o Bolsonaro. Ora, é de um entreguismo. Você viu o Tarcísio de Freitas dizendo, nós temos, antes do Trump ceder, dizia, nós temos que dar uma vitória para o Trump para ele se acalmar. Quer dizer, é submissa, é espírito vira-lata, porque eles se viabilizaram se agregando ao imperialismo. Então, nós temos que ter muita clareza disso. Nós estamos vivendo um momento de definição, momento de clareza. E se a esquerda não tem essa clareza, ela passa a se confundir com essa, vamos dizer, com esse lamaçal, com esse pântano que está atolando
as pessoas. Isso não pode. Nós temos que ter muita clareza por onde vamos. É o caminho para a gente derrotar essa direita. Tem que dar nome aos bois e fazer um enfrentamento político em relação a... Veja bem, eu estava vendo agora, Zenha, os caras fazem uma pesquisa e tentam divulgar da repercussão da invasão da Venezuela na internet. É claro, os caras têm o monopólio da internet, das big techs, aí dá maioria a favor da invasão. Na internet. Aí dá uma repercussão a isso, né? Leva a esquerda a ficar discutindo se houve conspiração, se houve traição, se houve isso, aquilo, outro. É claro que nós temos que discutir as fragilidades, mas o problema central agora é a defesa da Venezuela, da soberania nacional e a libertação do Maduro e da Sila. Aí a gente vai ter tempo para avaliar melhor, as coisas baixarem, a água baixar, a gente vê isso tudo. Nós não podemos ser levados por essa dinâmica da dominação da classe dominante. E a ordem imperialista é toda centrada. Eu digo sempre que é o modus operandi de Gaza. O que o Trump está fazendo é generalizando a dominação imperialista à la Gaza. Mata, se associa com as big techs, cria narrativa. Ele mata fisicamente, mata a imagem, tenta matar as biografias, tenta matar a subjetividade. Então, é um momento que a gente tem que ser muito competente para enfrentar essa subjetividade imperialista mundial. Ô, Genuíno, falando em enfrentamento, a gente teve duas ações, né? Uma ação da Erika Hilton, pedindo para investigar o Nicolas Ferreira e o Flávio Bolsonaro, e uma ação do Lindbergh Farias, líder do PT, pedindo para a PF investigar Flávio, Eduardo e Nicolas por ataques ao Estado de Direito, justamente porque tanto o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e o atual deputado federal Nicolas Ferreira sugeriram intervenções de alguma maneira ao modo Trump contra o presidente Lula. Como que você avalia essas ações judiciais e de que maneira que se deve combater esse tipo de traição à pátria aqui no Brasil? Nós devemos dar resposta imediata e pronta resposta a essas iniciativas da extrema-direita. Nós não podemos deixar que a extrema-direita legitime um discurso golpista, entreguista e vassalo. Não podemos. Temos que dar resposta. Durante um certo tempo, Yuri, a gente não respondeu à altura essas maluquices, que a gente chamava até de maluquice, da extrema-direita. A gente brincou com isso. O Bolsonaro, quando surgiu no parlamento, era objeto de piada. Olha o monstro cresceu. Esses discursos a gente não pode normalizar a normalidade. Portanto, eu acho que são iniciativas corretas. O segundo, nós temos que mostrar a quem essas pessoas servem, o que eles querem, qual é a visão deles de país, qual é a visão deles da democracia, qual é a visão deles do parlamento, qual é a visão deles dos Estados Unidos e da presença do Brasil no mundo. Nós temos que ampliar e aprofundar o debate para deslegitimar a direita fascista. E, ao deslegitimar a direita fascista, nós temos que combater essa direita cheirosinha, que aparece como limpinha, mas ela é tão suja quanto a extrema-direita. E, para mim, não há fato... Existem 3 fatos que mostram isso. Primeiro fato, o projeto da dosimetria, que eles querem passar o lenço da cabeça dos golpistas. 2, o escândalo do Banco Master. 3, a vassalagem perante o imperialismo americano na invasão da Venezuela. São 3 fatos que falam por si só. Está mutado, Zenha. Eu achei a sua fala muito importante, Genuíno, quando você falou sobre a questão da subjetividade, que é o que eles estão fazendo ao acusar o Nicolas Ferreira de ser um narcotraficante. Maduro. O Nicolas Ferreira é o primo dele, né? Não, Maduro. Desculpa. E aqui está uma postagem, Genuíno,
do Flávio Bolsonaro. Lula é Maduro, Maduro é Lula. Olha o uso da subjetividade que eles estão fazendo. Olha só a maneira como eles estão se articulando para a eleição deste ano. Lula é Maduro, Maduro, eles vão jogar em tudo. Então, eu achei muito importante a sua fala sobre essa questão da subjetividade, que a gente não pode deixar barato essa tentativa da construção de uma imagem de que o Gustavo Petro, o presidente da Colômbia, é narcotraficante, exportador de cocaína, que o Trump falou isso. Né? E o que a direita, como fazer isso de uma maneira mais adequada? Primeiro, eu acho que a gente tem que tomar a decisão de enfrentar essa captura das palavras, dos símbolos, da subjetividade, até do sentido das coisas, feito pela extrema-direita fascista. Isso é um laboratório dirigido principalmente através dos estrategistas das Big Techs, né, que produz uma espécie de subjetividade que captura o futuro, captura o sentimento coletivo, captura o sentimento da solidariedade, captura o sentimento de uma vida feliz, captura o sentimento da ideia de que outro mundo é possível. Primeiro, a gente tem clareza disso. Segundo, a gente tem que aperfeiçoar nossos argumentos, nossas maneiras de enfrentar essa extrema-direita. Primeiro, não ter medo dela. Quando a gente tem medo, tá certo? Ontem eu fui lá no ato, vou dar um exemplo aqui, fui no ato em frente ao consulado americano. E apareceu um provocador, né, da extrema-direita querendo... ele entra no meio para fazer provocação, para fazer imagens de pessoas. Aí o pessoal dos manifestantes encostar neles, chamaram a polícia, tira esse cara daqui, senão ele vai ser responsável por isso. Tiraram. Então, a gente tem que ter muita clareza de a quem servem essas pessoas. É uma espécie de guerra híbrida, que nós estamos vivendo. Essa guerra híbrida, ela também mexe com a subjetividade que eu estava falando, com valores, com um sentimento de futuro, não interessa a verdade, não interessa a racionalidade, o que interessa é a narrativa. Não há separação entre verdade e mentira, não há separação entre o que é certo e o que é errado, tudo se mistura para garantir o quê? O domínio deles, é o domínio dos interesses econômicos, é o domínio dos interesses políticos que está em jogo. Por isso que eles fazem essa guerra. Nós vamos para uma eleição das mais radicalizadas da história do Brasil, porque vai entrar o elemento da disputa de subjetividade. Portanto, não vai ser uma eleição, Azenha, só disputada no fator econômico, no fator político, no fator social. O fator econômico, político e social tem que estar vinculado com o fator de uma subjetividade transformadora, uma subjetividade libertária, uma subjetividade humanista, uma subjetividade de direito das mulheres, do povo negro, da comunidade LGBTQ+, dos povos originários. Tem que ser uma coisa que possa ir no fundo do coração das pessoas. E eu acho que, nesse sentido, tem que ser uma esquerda militante, na rua, nos bairros, nas comunidades. Nós temos que sair um pouco dos palácios, dos salões azuis e verdes, que enganam muito, criam fantasias, né? E voltar para esse trabalho de base. Eu acho que essa eleição vai ser uma eleição muito radicalizada, porque essa dimensão. Outra dimensão é fundamental a gente reeleger o Lula, porque imagine essa extrema-direita ganhando a eleição diante desse quadro mundial. Segundo, porque é melhor, a gente pode fazer um bloco, fazer uma eleição coletiva, fazer um bloco de esquerda para ter uma bancada maior no parlamento, seja no Senado, seja na Câmara. E aí nós temos que escolher palavras de ordem, bandeiras estratégicas, a bandeira da pauta popular, a bandeira da soberania, a bandeira da democracia, a bandeira de acabar com emendas impositivas, a bandeira de punir golpistas. Quer dizer, eu acho que o Brasil tem que se reencontrar com uma espécie de revisão do seu passado autoritário, do seu passado de vamos mudar alguma coisa para que nada mude, que é o projeto da dosimetria, né? Mas vincular um futuro
vamos dizer assim, de luta, de esperança. Eu acho que essa vai ser uma disputa de corações e mentes. Ela vai ser uma disputa mais ideológica do que econômica. Uma disputa de mais valores. A questão econômica, a questão social, a questão política tem que estar vinculado com a disputa de valores, com a disputa do futuro, com a disputa da esperança. A esquerda tem que voltar a ser portadora da esperança, do otimismo, e não dessa mesmice que mata corações e mentes quando não mata o corpo das pessoas, né? Ô, Genuíno, vou aproveitar, inclusive, já que a gente entrou nesse tema das eleições de 2026, primeiro, como que você avalia a possibilidade de candidatura de Flávio e Tarcísio? Você acha que ainda tem uma disputa entre esses dois campos, de uma direita mais liberal, bonitinha, e uma direita bolsonarista? Ou você acha que o quadro já está sedimentado? Eu acho que vai ter a direita bolsonarista e uma direita à la Ratinho. Eu acho que a disputa de Tarcísio com Flávio não acontecerá nessa eleição. Porque essa eleição também ela está vinculando 2026 com 2030. E algumas lideranças estão se preservando para 2030. Em segundo lugar, eu acho que as condições para o Lula ganhar a eleição, elas foram criadas a partir da crise do IOF, da crise do tarifaço, da crise da PEC da bandidagem e da crise agora da dosimetria, que eu acho que o Lula tem que vetar e nós temos que realizar atos políticos nas capitais no dia 8 de janeiro, daqui a 2 dias. E eu acho que vai acontecer o seguinte, eu acho que eles vão ter várias candidaturas, Caiado, Flávio, Ratinho, etc., e vão tentar, no segundo turno, provocar uma certa unidade. Por isso que nós temos que estar muito atentos. Essa vai ser uma eleição complexa, porque eles não têm unidade para ter um candidato só. Tá certo? O Tarcísio não vai correr risco de ficar sem o governo de São Paulo, onde ele tem mais chance de ganhar. Então, eu acho, até porque ele pode se preparar para 2030. Por outro lado, para a direita bolsonarista, ter um nome da família, porque a política brasileira gerou um fenômeno com essa extrema-direita, que é a família. A família do inelegível, a família do inominável, virou uma instituição política. Um absurdo isso. Então, essa família quer se projetar com o nome deles. E eu acho que, na medida em que ele aparece nas pesquisas acima da extrema-direita mais arrumada, né? Aí eu acho que eles vão para a disputa com várias candidaturas e vão tentar se unir no segundo turno. Então é isso. Agora, nós temos que ter uma campanha bem articulada. Nós temos que ter um núcleo dinâmico, um núcleo democrático e popular bem mais firme, que eu acho que é os partidos à esquerda, centro-esquerda, com uma agenda de transformação. O grande dilema nosso, Azenha e Yuri, é se nós vamos para o Lula 4, para fazer transformações estruturais, ou vamos ficar apenas por dentro dessa ordem neoliberal e de uma democracia de fantasia. Se nós vamos fazer mudanças mais estruturais. Temos que sinalizar mudanças estruturais. Nós governamos o Brasil em 2003, governamos em 2007, governamos com a Dilma. Nós temos que nos perguntar quais as mudanças estruturais que nós promovemos. Segurança pública, papel das Forças Armadas, sistema de justiça, reforma agrária, mexer na distribuição da riqueza. Não é da renda, é da riqueza. Realizar aquilo que o Lula faz, o povo no orçamento e a burguesia no imposto de renda. Vamos fazer isso? Então, nós temos que criar condições para fazer esse tipo de transformação no Brasil. E eu acho que é possível a gente fazer uma campanha politizada no sentido de ganhar. Eu me preocupo muito, Azenha e Yuri, com essa questão da gente construir uma subjetividade transformadora, uma subjetividade alternativa à subjetividade capitalista e imperialista. Porque a subjetividade do imperialismo é o medo, é o ódio,
é a vingança, é o individualismo, é o salve quem puder, é o empreendedorismo, é a esperteza. Essa é a subjetividade que ganhou espaço com essa crise que veio do início do século XXI. Então, nós temos que construir uma subjetividade transformadora, libertária, para ganhar corações e mentes, principalmente com a juventude, né? Então, eu acho que nós temos que fazer isso aí de maneira militante. E, no meu modo de entender, nós vamos ter uma eleição difícil, não adianta a gente ficar no oba-oba, já ganhou, vai ser uma eleição difícil, porque tem muita coisa em jogo. E, principalmente, o que está em jogo é quais são os rumos de uma estratégia política de como o Brasil se situa no mundo. O Brasil tem uma dimensão pela população, pelo território, pela economia, pelas relações políticas, econômicas e geopolíticas muito grande. Ele não cabe no quintal de ninguém, como diz o Paulo Nogueira Batista. Como nós vamos nos projetar? Como nós vamos nos colocar no mundo? E por isso que a crise mundial tem muito a ver com as eleições aqui. E eu acho que o imperialismo trumpista não vai deixar de intervir nas eleições aqui. Então, eu acho que ele tem que preparar o nosso exército político, o nosso time político. Tá certo? E eu estou muito à vontade de fazer esse tipo de coisa, porque eu não vou ser candidato a nada, não quero cargo nenhum, eu vou ser militante das ruas. Eu quero ser militante das ruas. Queria agradecer muito a Suzy Fescher, que diz assim, não é só o petróleo, Azem, mas o petrodólar. A China já adquiriu parte desse petróleo venezuelano em moeda chinesa. O alvo é, sim, Suzy. Claro. Sem dúvida nenhuma. O alvo indireto é a China, mas isso aí não está escapando a Delcy Rodrigues. Olha, eu vou te mostrar essa cena da agora que ela né, foi... a Suprema Corte... a Suprema Corte deu a ela o cargo do Nicolás Maduro, foi empossada, e aí as 3 primeiras pessoas que ela cumprimentou, olha aqui, Genuíno, a imagem, o embaixador da China, o embaixador da Rússia e o embaixador do Irã, que aí no Irã, no caso, não pode tocar. Ou seja, apesar de tudo que aconteceu, pela ordem ela cumprimentou os embaixadores de China, Rússia, e aí não pode se tocar, porque é dos muçulmanos, e iraniano. É a noção de poder, né, Azenha? E que ela tem lado e tem poder. Agora, eu concordo com você que vai ser uma eleição muito difícil, né? Eu vou passar uma imagem desagradável aqui, que nem você nem o Yuri vão gostar, e o público menos ainda, mas só para ver como eles estão reagindo, como eles estão felizes com a captura do Nicolás Maduro. Essa aqui é uma conversa privada que eu tive com o Flávio. Quando caiu o Maduro, logo no dia, logo na hora, eu mandei para ele, você está eleito presidente. Porque a gente sabe que vai vir muitos desdobramentos disso aí do Maduro. Simplesmente isso. Você está eleito, Flávio, agora que o Maduro está... Que absurdo, Genuíno. Eles não têm limite. Eles não têm limite para nada. Para mentir, não tem limite para enganar, eles não têm limite para provocar, eles não têm limite para esculhambar. Porque eles se baseiam, Azé, no caos. Da medida em que eles vivem do caos, eles provocam caos, porque o caos desorganiza qualquer capacidade de resistência. Então, aí o caos favorece quem está com a força. A gente sabe disso. O caos favorece quem está com a força para dominar, para massacrar, para matar. E eles trabalham hoje com 2 mãos. Uma mão é matar fisicamente, a outra mão é matar, é ganhar subjetividade. Eles estão fazendo esse exercício no caso da Venezuela, quer dizer, eles invadem, matam 80 pessoas, sequestram o presidente, mas ao mesmo tempo eles produzem uma imagem. Você viu? A imagem do Maduro com moletom da Nike. A imagem do Maduro entrando no presídio que é chamado Inferno na Terra. E a dignidade do Maduro de fazer aquilo. Quer entender, né? Eu acho que essa é a disputa que a gente está vivendo. Nós não podemos ter ilusão na direita.
a direita, a extrema-direita e a velha-direita, nós não vamos enfrentá-la só dialogando. Tem que enfrentar e negociando, tem que enfrentar lutando, tem que enfrentar enfrentando. Essa é a discussão. Por isso que nós temos que nos preparar em todas as áreas para fazer essa contraposição, essa contra-hegemonia. Resposta rápida, contra-resposta, não deixar passar nada em branco. As nossas bancadas no parlamento têm que mudar de atitude, não pode ficar aceitando aquilo calado. Também não adianta entrar nas provocações, mas responder tudo. Nós temos que desmascarar, nós temos que deslegitimar o discurso da extrema-direita imperialista, entreguista, vassala, e desmoralizá-la politicamente, né? Olha só, Genuíno, sei que nosso horário está acabando, mas eu tenho uma última pergunta que eu acho que você, inclusive, entrou um pouco nesse tema, falando sobre a dignidade do Maduro. Maduro falou que é inocente, falou que é um prisioneiro de guerra, não arrefeceu de maneira nenhuma frente à justiça americana nesses primeiros momentos, nessas primeiras informações que a gente está tendo vindo dos Estados Unidos. Você também foi uma pessoa que, assim como o Maduro, agora a gente sabe, né? Acho que não há dúvida de que essas acusações contra o presidente da Venezuela não têm nenhuma sustentação de prova. É um absoluto ato de lawfare. Você também foi vítima de lawfare, de perseguição. E uma das grandes narrativas que o Flávio Bolsonaro, que a direita tem tentado implicar, é de que o Maduro delataria o Lula em alguma circunstância. Eu não sei como exatamente, mas essa é a aposta dele. Eu queria que você comentasse tanto um pouco dessa postura do Maduro frente à justiça americana e quanto esse sonho da direita de uma possível delação do Maduro contra o Lula. Olha, em primeiro lugar, eu tive até um pesadelo e confesso aqui publicamente. Naquela noite do dia 3 de janeiro, eu tive um pesadelo, porque aquela cena me levou a outra experiência que eu vivi. E eu me lembro de uma cena quando eu fui preso na ditadura e que eu não estava identificado e eles queriam, de qualquer maneira, destruir a gente. A gente tinha que resistir tirando força do fundal. E a outra foi quando, no mensalão, eu fiz aquele gesto de levantar o punho. Aquilo ali foi encarado pelo ministro do Supremo, que eu prefiro não citar o nome dele, que faz mal para mim, que era uma desobediência ao poder. E eu liguei isso com aquela atitude digna do Maduro. Sou prisioneiro de guerra. Ele tratou os carcereiros ali de maneira digna, porque ele sabe que o problema não é dos carcereiros, o problema é do chefão dos carcereiros, né? Que é o Trump. Eu acho que, nesses momentos, a dignidade vale muito. E, no meu modo de entender, eles vão levantar um rosário de mentiras. Quem assistiu alguns programas da televisão brasileira no domingo à noite, antes de ontem, olha, eu não aguentava. Tinha que desligar, porque era um grau de violência contra o senso comum, contra o bom senso, que a gente não suporta. Eu acho que, nesse sentido, existe uma resistência de convicção, uma resistência da atitude, uma resistência da consciência, que é muito importante, né? Quer dizer, eu me lembro disso quando eu estava na cadeia, que eu fiz uma greve de fome, com outros companheiros, a gente tinha que... Era para valer. A gente sofria, mas tinha que resistir. Então, o ser humano busca energia, busca força. E eu acho que, quando a gente transforma isso numa força social e política, não é individual, eu acho que é isso. É o caminho da luta. Nós não temos outra salvação se não for a luta coletiva, se não for a luta por um outro modelo de organização da humanidade. Eu digo, a luta pelo socialismo. Eu dou nome às coisas, né? Então, eu acho que nós estamos vivendo uma encruzilhada, viu, Yuri e Azé? É uma encruzilhada, porque a dominação imperialista, num quadro de decadência, ela mostra suas garras violentas. A médio prazo e a longo prazo, isso vai se transformar em crise, né? Mas isso acaba provocando medo, provocando divisões, provocando especulações. Eu acho que é muito importante a gente botar a cabeça no lugar.
Eu uso a seguinte frase: é coração quente e cabeça fria. Você não é palmeirense, não, né, Genuíno? Sou corintiano juramentado. Porque juramentado. o Corinthians me deu o segundo alvará de soltura. Você sabe disso, né? Eu saí da cadeia, depois de 5 anos, eu tinha medo de andar na rua. Eu precisava entrar no meio de uma multidão. Aí eu fui assistir Corinthians e Ponte Preta. Aí o Corinthians, a Gaviões me deu um alvará de soltura e eu me libertei daquelas fantasias. É que essa frase, cabeça fria, coração quente, é uma frase conotória aí por conta do treinador do Palmeiras, o Abel Ferreira, treinador do meu time. Não, mas isso olha, eu respeito os palmeirenses, respeito os São Paulinos, respeito os corintianos, respeito o futebol, o esporte como a alegria do povo. Isso é muito lindo, isso é muito bonito. Eu gosto da rua, eu gosto do povo, eu me alegro. Eu me senti bem de ter ido ontem um ato pequeno, mas significativo em frente ao consulado. É ação, nós não podemos ficar só remoendo, só com dor, só com tristeza, não dá, basta. Estou desabafando para vocês e para a comunidade do DCM, né, Azenha? Aliás, esse companheiro aí, o Azenha, eu tenho uma gratidão sempre por ele, porque ele sempre foi um cara muito leal, solidário, e ele me acompanhou nos momentos cruciais que eu vivi no massacre do Mensalão. Então, eu tenho um respeito muito grande pelo Azenha. Eu conheci ele há muito tempo. Eu tenho uma dívida, viu, com você, Genuíno, porque eu tenho um livro do Mensalão planejado há muito tempo, que eu preciso publicar, porque ele fala muito... Você aparece ali também, né? E ele aprofunda muito naquela farsa que a gente viveu, inacreditável. Eu acho que o Brasil tem uma grande dívida com você, sabia, Genuíno, ainda? Você sabe, Azenha, já que você tocou nesse assunto, há uns 3 anos atrás veio um oficial de justiça aqui, e como na época da ditadura, oficial de justiça na época da democracia liberal, quando chega, a gente se assusta. Como na ditadura chegava o Lopes ou a Albán. E eu fiquei meio assustado, ele disse, não, a gente veio pedir sua autorização para devolver parte do dinheiro que o PT pagou dos empréstimos. Quer dizer, eles disseram que os empréstimos eram falsos. O PT pagou, e eu dizia, o PT pagou. E agora eu autorizei devolver parte do dinheiro que o PT pagou demais. Como é que pode? Inacreditável. Olha, tem coisas no Mensalão que o povo não sabe, que são inacreditáveis, que nunca foram divulgadas. Tipo, entrevistas falsas publicadas pela mídia para provocar novos depoimentos na CPMI. É claro. O que tem de rolo, tentativa de comprar depoimento por $200 mil, isso vai, ainda espero botar isso tudo no meu livro. Opa! Vamos ver se dá tempo, né? Tanta coisa. Valeu, Azenha. Espero que em breve. Queria te agradecer muito por ter estado aqui conosco hoje, viu? Olha, eu agradeço muito o seu convite. Você acertou em convidar. Eu tô saindo desse nosso papo mais alegre, mais feliz de ter encontrado você. E, principalmente, ter encontrado o Azenha. O Azenha sabe que eu conheci ele há muito tempo, vivi momentos importantes que ele acompanhou como jornalista. E eu, quando encontro pessoas assim, eu fico feliz, porque a gente encontra pessoas do bem. A gente vive numa situação que encontra muita gente do mal. Quando a gente encontra gente do bem, a gente fica feliz. Um grande abraço e muito obrigado. Abração, Genuíno. Muito obrigado pela presença aqui na Fórum, viu? Tchau, tchau.